A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Olha, é com muita alegria que eu estou aqui. Obrigado, pastor Marcos, irmã Soraya, por esse convite. Quero deixar a essa igreja tão preciosa para nós batistas uma saudação em nome da Convenção Batista Brasileira e nos alegrar por esse casal tão precioso que o Senhor enviou para conduzir esse rebanho de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6. Nós vamos estudar hoje do verso 66 ao verso 69. João capítulo 6, dos 66 ao 69. Se você notar alguém ao seu lado sem Bíblia, faça a gentileza de partilhar. Alguém que nos visita essa noite, puder estender uma das mãos, só para eu saber, alguém que nos visita? Ok, que coisa boa, que coisa boa. Se você estiver sem a Bíblia, quem está aí do seu lado vai te dar um exemplar das Escrituras. João 6, de 66 a 69. Diz assim a palavra do Senhor: à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. Então Jesus disse aos 12: quem de vós quereis retirar-vos também? Ao que lhe disse Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos com toda a força que há em nós que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, bendita, suficiente, mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. E nós cremos que nessa noite a tua palavra tem algo reservado para nós. Na medida da necessidade de cada um aqui, que a tua palavra trabalhe. E se alguém aqui nessa noite que chegou sem conhecer Jesus Cristo, ou sem ter um compromisso definitivo com o Salvador, que seja uma noite de manifestação da tua graça, salvando vidas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de chegarmos ao texto, vale a pena lembrar que a proposta do Conexo esse ano é Cristo a nossa razão. Deus escolheu um povo, Deus chama um povo. Desde o livro de Gênesis, o Senhor trabalha na vida de um povo, e esse povo é considerado por alguns como o povo escolhido de Deus. Escolhido por quê? O que há de diferente nesse povo? O que há naquele povo que surge em Gênesis, que faz com que Deus o preserve a despeito de tantas outras nações ao longo da história? É porque daquele povo sairia na plenitude dos tempos aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e sem quem nada do que foi feito se fez: o Senhor Jesus Cristo. 3 são as principais profecias acerca do nascimento de Jesus na Escritura Sagrada: Miqueias 5:2, Oséias 11:1 e Isaías 11:1. Miqueias 5:2 diz que o bebê Messias nasceria em Belém, mas há um problema muito sério nisso, porque José e Maria moravam em Nazaré. Como podem um casal, ou aqueles que estão prestes a contrair núpcias, a se casarem, que moram em Nazaré, terem um filho em Belém? Um dia o imperador romano, e você sabe que naquele tempo, aquilo que nós entendemos como Israel era uma colônia do poderoso Império Romano. Um dia esse imperador acorda com uma grande ideia, porque ele é um homem poderoso, e ele diz: todas as minhas colônias agora passarão por um recenseamento. Mas imperador, por que razão você vai fazer isso com as colônias? É porque aqui quem manda sou eu. A caneta que manda nesse negócio é a minha, e quando eu digo que é para mexer, se movimentar, todo mundo tem que se movimentar. José, da raiz de Jessé, precisa ir para Belém. O Senhor Jesus ali nasce. É interessante que o imperador romano acha que manda no mundo. Ele se acha o mais poderoso. Aliás, a ideia do César é a ideia de que o imperador romano tem status de Deus.
E porque ele manda, todo mundo tem que obedecer. Mal sabia aquele imperador que ele estava fazendo cumprir, mesmo sem saber, aquilo que hoje é Miqueias 5:2. Mas Oséias 11:1 diz: do Egito eu chamei o meu filho. Como é que pode uma família que mora em Nazaré, o bebê nascer em Belém e ser chamado do Egito? É simples, Herodes. Ele um dia, com medo da ameaça de um suposto Messias andando por aí, bebezinho, ele diz: os bebês vão morrer. Mas Herodes, matar bebê é coisa muito má, mas aqui quem manda sou eu. Se eu dou uma canetada, os bebês têm que morrer. Quem manda nesse negócio sou eu. Se eu digo bebê morre, bebê morre. Se eu digo bebê vive, bebê vive. E agora aquele casal com um bebezinho recém-nascido, que moravam em Nazaré, o bebê nasce em Belém, eles precisam fugir para o Egito. E eu fico imaginando Herodes, se achando todo poderoso. Ele se acha tal porque quando ele manda a gente morre. Mas mal sabia Herodes que ele estava fazendo cumprir aquilo que hoje é Oséias 11:1. Mas Isaías 11:1 nos dá a ideia de que o bebê seria de uma raiz que o faria ser conhecido como Nazareno. A essa altura eu já fiquei confuso, porque como é que pode? José e Maria são de Nazaré, o bebê tem que nascer em Belém, tem que ser chamado do Egito, para ser conhecido como Nazareno de novo. O senhor me desculpa, eu já me perdi aqui. É simples. Herodes morre, assume Arquelau, um rei mau, impiedoso, mas o poder de Arquelau era muito restrito à Judeia. Quando o casal precisa sair do Egito com um bebê recém-nascido, os conselheiros dizem: é bom que vocês sigam para a Galileia, para Nazaré. E Jesus, cumpre-se nele Isaías 11:1. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre Cristo ser a nossa razão. No mundo tem muita gente que manda, mas eu quero apresentar para vocês nessa noite aquele que está acima das muitas pessoas que mandam nesse mundo, que é o Deus Todo-Poderoso. O imperador romano, sem saber, faz cumprir Miqueias 5:2. Herodes, sem saber, faz cumprir Oséias 11:1. Arquelau, sem saber, faz cumprir Isaías 11:1, porque nesse mundo quem manda é Deus. O Senhor Jesus cresce, e ele precisa, ao longo do seu ministério, realizar inúmeros milagres, muitas pessoas o seguem, mas chega um determinado momento que aquela mesma multidão que gritar Hosana ao que vem, começa a gritar crucificam. E esse Senhor Jesus, que hoje nós entendemos ser a nossa razão, passa por 3 tribunais. O primeiro tribunal que ele passa é o tribunal religioso, o sinédrio dos judeus. Condenam o Senhor Jesus por um crime religioso cujo nome é blasfêmia. Ele avoca ser o Filho de Deus, mas ele não é o Filho de Deus. E eles compram testemunhas e a religião condena Jesus. Como ainda hoje, a religião condena pessoas. O Senhor Jesus, no entanto, não poderia ser morto pelo sinédrio. O sinédrio, portanto, começa a fazer uma espécie de lobbying com o Império Romano. E o caso de Jesus vai parar num segundo tribunal, o tribunal jurídico, o tribunal dos homens, o tribunal de Roma. Naquele tempo, já disse, Israel, uma colônia romana. Pelo menos os 2 principais distritos, Judeia e Galileia, eram governados por delegação de César, a Judeia por Pôncio Pilatos, a Galileia por Herodes Antipas. Pois bem, naquela época a ideia do governador era o sujeito que fazia tudo, julgava, mandava, fazia o que podia. Jesus agora está diante do tribunal dos homens. Pilatos não tem coragem de o condenar e diz: mas espera aí, esse sujeito não é o homem que andava pela Galileia? Ele precisa ser julgado por Herodes. Tem algum estudante de direito aqui? Ou profissional do direito? Temos. O primeiro caso de declinação de competência da história. Passa lá da Galileia para a Judeia. Herodes caçoa de Jesus, na versão atualizada para amanhã, zoa de Jesus, mas não tem coragem de condená-lo, manda de volta para a Judeia.
E quando a religião, o sinédrio dos judeus, percebe que ninguém quer condenar Jesus, eles colocam pressão e dizem: se vocês não condenarem, nós vamos contar para César. Não é de hoje que a religião quer se envolver com os governantes. Isso é coisa antiga. E agora o Senhor Jesus precisa se apresentar diante do terceiro e pior tribunal da história. O primeiro é o religioso, o segundo é o jurídico, o terceiro é o tribunal da opinião pública. Agora Pilatos invoca o princípio do indulto pascal e tem lá dois sujeitos para a multidão dizer quem será liberto. Um é o Barrabás e o outro é o Senhor Jesus. E o tribunal que agora condena o Senhor Jesus à morte é o tribunal da opinião pública. Crucificam, crucificam, crucificam. Agora, uma coisa interessante acerca desse tribunal, porque no aramaico o sufixo bar significa filho. Bartimeu, o filho de Timeu. Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Barnabé, o filho da consolação. Barrabás, Bar, filho. Abba, pai, mas na ideia de pai celeste. Porque no tribunal público, ou no tribunal da opinião pública, estava ali o Filho do Pai Celeste, santo, puro, sem pecado, o Filho unigênito, e do outro lado estava um bandido inescrupuloso, que também era um filho do Pai Celeste. Não importa quem o tribunal da opinião pública condenasse, um filho do Pai Celeste iria morrer. No tribunal da língua do povo, todo mundo perde. Ou como diria alguém um tempo atrás, que eu prefiro não citar, ninguém vai ganhar ou perder. Quem ganhar vai perder e quem perder vai ganhar, e no final todo mundo que ganhar perdeu, e quem não perdeu ganhou, e vai todo mundo perder no final das contas. Vai todo mundo perder. Portanto, agora, irmãos, nós chegamos ao nosso texto. E eu tenho alguns princípios sobre Cristo ser a nossa razão nessa noite. O primeiro princípio está no verso 66. Cristo é a razão quando nós nos damos conta que Ele não apenas conforta, Ele também confronta. O verso 66 diz o seguinte: à vista dessas coisas, não diz alguns dos seus discípulos, não diz poucos dos seus discípulos, mas diz muitos dos seus discípulos o abandonaram e deixaram de o seguir. O verso 60 desse mesmo capítulo diz que os seus discípulos diziam acerca do sermão de Jesus: duro é esse discurso. Enquanto o Senhor Jesus era instrumento de conforto, enquanto Ele dizia: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, enquanto Ele efetuava maravilhas, as multidões o seguiam. Quando Ele começa a endurecer o seu discurso, diz o verso que muitos o abandonam. Se queremos Cristo como a nossa razão de viver, precisamos entender que Ele não é apenas um ser que conforta, Ele também confronta. Aliás, João encerra a sua narrativa do Evangelho dizendo: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Mas mesmo assim, ele separa 7 sinais de milagres. E o capítulo 6, que é o capítulo que nós lemos, é o único capítulo que tem 2 milagres registrados. Em João capítulo 2, ele transforma água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Em João capítulo 4, ele cura o filho do oficial do rei. Em João capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Em João capítulo 6, ele multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. Em João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. João 6 é o único capítulo com 2 milagres. Mas há em João 6, você pode pegar João 6 na sua Bíblia e dividir em 2. Parte 1, Jesus faz muito milagre, está todo mundo atrás dele. Parte 2, Jesus começa a confrontar as pessoas. Que diz o verso 66, à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. Porque Jesus não apenas conforta, Ele também confronta.
O evangelho que não dá nome ao pecado não é evangelho. O evangelho que não requer e que não aponta que o caminho é estreito e que a porta é estreita, não dá certo. Pregava eu na igreja que o Senhor me confiou a pastorear, e lá pelas tantas do sermão, eu pregava contra o pecado da fornicação. Gente que mantém relação íntima sem ser casado e que moram juntos. E eu fui pregando com aquele negócio. Sabe quando o pregador fica com raiva, que fica com a cabeça vermelha de raiva? Eu fiquei. E eu estava tão nervoso falando desse tema que uma hora eu disse assim: eu quero dizer para vocês que estão vivendo uma vida ilícita diante do Senhor. O cartório da cidade fica na rua tal, o casamento é o que separa os meninos dos homens, vamos virar homem, vamos virar mulher, vamos regularizar a vida diante de Deus, porque Deus criou o casamento. Acabou o culto, meu irmão, veio uma irmã falar comigo: pastor, domingo que vem não tem mais ninguém aqui. Pastor, domingo que vem, o senhor se prepara, porque se o senhor continuar pregando essas coisas, o senhor vai esvaziar a igreja. E como eu estava naquela adrenalina do nervoso, eu falei: minha irmã, a senhora acha que eu quero uma igreja cheia, a custas do evangelho, de pregar mentira? Quem não quiser voltar, que não volte, minha irmã. Pastor, estou te avisando. Se o senhor ficar pregando essas coisas, o senhor sabe que tem gente que está assim. É lógico que eu sei, você acha que eu sou tonto? Irmãos queridos, deixa eu dar um testemunho aqui nessa igreja. Eu passei as semanas seguintes recebendo gente que morava junto, marcando horário no gabinete, para se arrepender, para fazer voto com o Senhor, para regularizar a vida. E desde que eu preguei, eu não passo um mês naquela igreja sem fazer casamento de gente se arrependendo diante do Senhor. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Sabe quais são as pregações mais visualizadas no YouTube? É quando o camarada fala assim: você é a coisa mais bonita do universo. Tudo que existe no mundo gira em torno do seu umbigo. Você é um maravilhoso. Você é demais, sabe? Deus criou o mundo todo pensando em você, e sem você Deus não vive. Sabe o que eu sou? Um miserável pecador, fruto da queda. Sem Jesus estou perdido. Cristo é a nossa razão de viver. Quando aceitamos, além do seu conforto, também o seu confronto. Talvez nesse Conex Deus te trouxe aqui para você ser confrontado com os princípios e os valores dele. E se estiver eventualmente num caminho que o desagrade, se consertar, pois como disse o nosso irmão cantor, o amanhã pode ser muito tarde. Segundo princípio, verso 67. Se Cristo é a nossa razão de viver, nós precisamos entender que Ele não quer seguidores obrigados. Jesus não quer seguidores coagidos. Eu vou dar aqui algumas opções do que está escrito no verso 67, os irmãos me digam se eu estou certo ou errado. Agora Jesus olha para os 12 e diz: por favorzinho, não me abandonem. É o que está aí? Agora Jesus olha para os 12 e diz: eu imploro, eu não existo sem vocês. Agora Jesus olha para os 12 e diz assim: pelo amor de mim mesmo, não me larguem. É o que está escrito aí? Agora no verso 67, o Senhor Jesus Cristo olha para os 12 e diz assim: eu imploro que não me deixem, eu não posso viver sem vocês. Sabe o que diz o verso 67? Quem de vós quereis retirar-vos também? Traduzindo, quem é o próximo? A porta está aberta. Muitos já me abandonaram, cadê o próximo? Jesus não quer seguidores coagidos. Jesus não quer seguidores obrigados. Jesus não quer gente que se esconde atrás dele apenas por medo do inferno. Jesus não quer gente coagida seguindo-o. Ele olha para os 12 e diz: ó, já saiu um monte, quem é o próximo? Quem é o próximo?
Deixa eu dizer uma coisa aqui para você nunca esquecer. Jesus não precisa de nada nem de ninguém. Se a gente não pregar, as pedras clamarão. Essa coisa de que Jesus precisa de você, Jesus não precisa de você. Você precisa de Jesus. Quem de vós quer ir embora também? Porque Cristo será a nossa razão de viver quando nós entendermos que segui-lo não é objeto de coação. Jesus não quer seguidores obrigados. Jesus quer gente que entenda o seu projeto de salvação e que o siga como expressão da sua vontade rendida à soberania divina. Jesus não quer seguidores obrigados. Nessa noite você é convidado a entregar a sua vida a Jesus. Mas você não é convidado a entregar a sua vida a um Deus de pires na mão. Quando a gente faz um apelo e insiste, é porque a gente ama muito as pessoas. Porque no fundo, Jesus não é mercadoria barata. A gente insiste porque a gente ama e quer ver o pecador indo para o céu. Mas no fundo, é o ser humano que tem que insistir para ser aceito por Jesus. É nós que temos que nos dar conta da nossa indignidade e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Ele não quer seguidores obrigados. Eu estava fazendo um apelo lá na igreja, e eu tenho uma irmã muito piedosa, que é minha ovelha. Pensa numa mulher boa, gente boa, mulher santa, santa do Senhor, separada. E fazia eu o apelo e dizia assim: irmã Soraya, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante onde sua mão. Aí um levantou nada, eu falei: Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. O outro levantou, aí eu estou vendo essa irmã pegando a mão do visitante que ela levou e levantando assim, ó. Ela mesmo levantava. Aí eu tive uma crise na hora do sermão, do apelo, porque eu falei: será que conta ou não conta? Porque quem está levantando é ela, não é a pessoa que está levantando. É ela que levantou a mão. Aí eu falei: será que eu conto ou não conto? Eu deixei com o Espírito Santo, é Deus que sabe. Porque Jesus não quer seguidores obrigados. Terceiro princípio está no verso 68. Se você quer Cristo como razão de viver, saiba que Jesus é o caminho da exclusividade. Agora Pedro diz no verso 68, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e é só o Senhor. Jesus é o caminho da exclusividade. Quem segue a Jesus precisa renunciar a tudo mais. Eu ouvi a história de um pessoal que estava organizando uma grande conferência, e eles estavam assim, empavorosos, porque estava lá na reunião, e eles queriam chamar o cantor fulano, que cobrava sei lá quantos mil, queriam chamar o outro que era famoso, que cobrava sei lá quantos mil, e o outro que cobrava sei lá tantos mil, e cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí um pastor, que estava quieto a reunião toda, levantou o dedo e falou assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Será que se você botar lá no cartaz da conferência que Jesus vai estar lá, não é o suficiente? Precisa ter Jesus e o digital influencer agora? Precisa ter Jesus e o blogueiro? Precisa ter Jesus e o famoso? O nome Jesus não é capaz de atrair as pessoas, precisa de acessório, precisa de glória humana, precisa de fama humana, precisa de view, de like, precisa de seguidor. O nome Jesus não tem mais capacidade de atrair os povos. Se você disser que Jesus vai estar no culto, não está bom. Jesus é o caminho de exclusividade. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Tu tens as palavras de vida eterna. Só para quem iremos nós? Jesus é um caminho de exclusividade. Mas o verso 69 me traz um outro princípio. Se Cristo é a nossa razão de viver, precisamos entender que Jesus é o caminho da experiência.
Repara comigo no verso 69, eu vou dar algumas opções do que está escrito aí. Primeira opção: nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Confere ou não? Boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor, em João 6, de 66 a 69, e me diga se no verso 69 está escrito: nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Não. Está escrito: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Crer não é o bastante. Crês tu que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Crer não é o bastante. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus é o caminho da exclusividade, mas Jesus é o caminho da experiência. Você precisa experimentar Jesus. Crê em Jesus, o diabo também crê. Crê em Jesus, os feiticeiros também creem. Jesus precisa ser experimentado. Sentir o gosto, sentir o perfume, o aroma, a beleza que é o Salvador do universo, escolhendo o nosso coração como morada. O diabo é o pai da mentira. E para mim uma das principais mentiras que ele inventou é a seguinte, preste atenção. O sujeito vive no bar. Tem bar aqui em Recife? Vem? Pensei que era só lá em Guarapari. O sujeito vive no bar, nas boates, nas festas, nas noites. E um dia ele conhece ao Senhor Jesus Cristo, larga aquela vida, coloca uma Bíblia na mão e vai para a igreja. Ele está indo para o culto, passa na frente do bar, e os ex-colegas de bar estão na mesa, olha para o novo crente, e vê ele com a Bíblia na mão indo para a igreja, e um vira para o outro e diz: perdemos fulano. Acabou. Fulano agora é crente. Agora é ajoelhado no milho, pagando penitência. Acabou. Fulano morreu. Esqueceu de enterrar. Mentira. Pra você nunca mais esquecer, a ideia de que ser crente é caminho de tristeza é uma ideia mentirosa que o diabo inventou. Eu não assisto novela, mas conheço um ímpio que assiste. E diz que nessas novelas onde aparece um crente, o crente é sempre a pessoa mais chata, mais feia e mais problemática da novela. Porque parece que esse é o imaginário que o povo tem do crente. Gente que só sofre, que é só calvário, que é só problema, que é só cabisbaixo. Mentira. Satanás quer ensinar o seguinte para a sociedade: que aqui no mundo estão os verdadeiros prazeres da vida. As festas, as noites, a potencialização da vontade, dos desejos, das atrações, que é prazer de verdade. E que aqui do lado dos crentes é só perdição de coisa ruim. É choro, é doença, é calvário, é pobreza, é tristeza, é depressão, e não pode isso, e não pode aquilo. É mentira. A verdade, meus irmãos, é que os verdadeiros prazeres da vida estão aqui e não lá. Quem conhece a alegria do Espírito Santo sabe que o maior prazer da vida é ser um filho de Deus. O maior prazer da vida é seguir o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, as coisas mais prazerosas da vida estão do nosso lado e não no mundo. O nosso prazer não acaba na quarta de cinzas. O nosso prazer não acaba na madrugada da boate. O nosso prazer não acaba às 3 horas da manhã pegando um Uber para ir para casa trêbado. O nosso prazer é eterno. Jesus é o caminho da experiência. Quem experimenta Jesus não quer saber de outro tipo de prazer, porque prazer de verdade o mundo não conhece. Quem conhece é a gente. Talvez você veio aqui essa noite convidado por alguém e experimentou vários prazeres que te deixaram vazio. Talvez você buscou resposta e solução e foi arrebentado no seu emocional, na sua consciência e no seu corpo. E você aprendeu que algumas coisas na vida não têm restituição. Você empresta dinheiro para uma pessoa, ela te devolve.
Você empresta o seu carro, ela te devolve. Você empresta dinheiro, às vezes te devolve. Você empresta livro, não, livro esquece, ninguém devolve. Mas tem coisa na vida que ninguém devolve. Sentimento é uma delas. Alguém conhece aqui uma pessoa que já disse para outra assim, me dá de volta aí os 5 anos que eu fui seu amigo e você me abandonou? Me dá de volta os 10 anos do nosso relacionamento e você me traiu, você me apunhalou? Já viu? Me dá de volta aí os 15 anos que eu fui seu ombro amigo, eu te ouvi e hoje você trapaceou comigo, me dá de volta. Sentimento não pega de volta, perdeu. Não existe restituição afetiva, você não pega afeto de volta, você não pega carinho de volta. E talvez haja alguém aqui nessa noite que distribuiu tanto afeto e não teve de volta, e buscou prazeres em tantos braços, em tantos lugares, e passou pela marca do abandono, da decepção. Hoje eu quero te apresentar um prazer que não acaba jamais. É o prazer de quem entende que Jesus é o caminho da exclusividade. Viver com Jesus é a coisa mais maravilhosa. Eu era um adolescente na igreja que hoje eu sou pastor, e eu descia as escadas do nosso prédio de educação e subia uma irmã. Toda igreja batista tem uma irmãzinha infiltrada. E ela olhou para mim e disse assim, Abdala, eu não era pastor, eu tive um sonho contigo. Eu falei, pois bem, minha irmã. E nesse sonho Deus me mostrava que estava para acontecer uma coisa muito ruim. Eu era um adolescente. Adolescente petulante, eu falei, minha senhora, é o seguinte, eu não acredito nisso. Só sonhou errado. A minha vida está debaixo do sangue de Jesus, e onde está o sangue de Jesus, o diabo não toca. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne, foi derramado sobre mim. E esse sonho que a senhora sonhou aí, bate no Espírito sobre mim, habita e cai. A senhora está equivocada. Adolescente petulante, né, com a senhora? Passaram-se alguns anos, eu me tornei o pastor da igreja. Estou subindo a mesma escada, ela descendo a mesma escada. E ela olha para mim e diz, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Só que agora eu sou pastor, né? Agora não dá para agir daquele jeito. Pastor não tem o direito de se irritar com a ovelha. Eu falei, fala, minha irmã, que o teu servo ouve. Pode dizer. A mesma irmã, ela falou, eu tive um sonho com o senhor, pastor, e nesse sonho Deus me mostrava que está para acontecer, e Deus está para te dar um presente muito grande. Eu falei, minha senhora, eu acredito piamente nisso. Aliás, eu acredito que a senhora é uma mulher de Deus, que Deus falou com a senhora em sonho essa noite, que a senhora recebeu uma visitação especial, e eu recebo. Disse ela para mim, mas pastor, toma cuidado, se prepara, porque Deus mostrou que o presente é muito grande. Eu falei, minha senhora, diga para Deus que até o frete eu pago, mas se tem um presente grande para mim, é meu. De lá para cá a minha igreja entendeu que eu sou seletivo com sonhos. Se é ruim eu não acredito, se é bom eu recebo. Porque Jesus é o caminho da experiência. E quem resolve trilhar ao lado de Jesus sabe que essa é a maior e a melhor experiência do mundo. A maior e a melhor experiência do mundo. O caminho de Jesus é um caminho de excelência. Cristo é a nossa razão. Façamos um resumo para eu concluir. Cristo é a nossa razão? Então nós entendemos, verso 66, que Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Então nós entendemos, verso 67, que Jesus não quer seguidores coagidos, obrigados. Então nós entendemos, verso 68, que Jesus é o caminho da exclusividade. Então nós entendemos, verso 69, que Jesus é o caminho da experiência. Você precisa experimentar Jesus nessa noite. Você precisa experimentar Jesus nessa noite. Experimentar. Concluo. Falamos na introdução sobre o nascimento de Jesus. Falamos na introdução sobre os julgamentos de Jesus. Pois bem,
O Senhor Jesus é condenado à morte. No Monte Caveira, no Gólgota, ele é esticado num madeiro, ele é furado nas suas mãos, traspassado no seu lado. Ele repete aquilo que hoje é o Salmo 22, verso 1, Deus meu, por que me abandonastes? Aqueles que passavam ao pé do monte, olhavam para aquela cruz, aquele homem ensanguentado, e uns diziam, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. E outros diziam, deixem, ele está clamando por Elias, debocharam, cuspiram, maltrataram, chicotearam. Quando o corpo de Jesus não aguenta mais o sofrimento, a agonia, a dor, acontece um fenômeno no seu corpo, que pode ser muito bem traduzido como um coração que explode. Cristo, o homem, está morto. E naquele momento, no mundo espiritual, e deixa eu dizer uma coisa para você sobre o mundo espiritual, ele é mais real do que esse chão que eu estou pisando. No mundo espiritual começa uma grande festa, a escuridão. E os demônios estão se alegrando, porque o Filho unigênito de Deus, aquele bebezinho, aquele ser bebê, ele está morto. E é a festa das trevas. Os seus seguidores que o abandonaram dizem, ainda bem que nós o abandonamos, está vendo aí? Está morto. Alguns dos que não o abandonaram, alguns daqueles que disseram, tu és o Santo de Deus, o negaram. O inferno está em festa, porque parou de bater o coração do Filho do Todo-Poderoso. Mas eu tenho uma notícia para você. A festa do diabo acaba no terceiro dia. Porque ao terceiro dia, o Senhor Jesus sai vitoriosamente daquele túmulo para nunca mais morrer de novo, coloca toda a autoridade de Satanás debaixo dos seus pés. E ele está vivo e reina para todo sempre. Sabe qual é uma das maiores crises, jovens e adolescentes? Eu sou jovem. É a crise de convicção. Menino entra na faculdade, esquece tudo o que aprendeu, porque o professor diz assim, isso aí é historinha da carochinha. É verdade, né, professor? Não, na verdade, aquilo que a gente quer ser na vida, a gente escolhe, de não sei o quê, de sei lá o quê. É verdade, né? Está faltando convicção. Convicção. Eu estou disposto a morrer pelas minhas convicções. Podem prender o pregador, ninguém prende a pregação. Eu estou convicto, que Deus derrame sobre a juventude dessa igreja convicção. Que haja um derramar de convicção pela obra do Espírito Santo. E todos possamos dizer, eu estou convicto. Que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E eles dirão, isso é uma loucura, me chamem de louco, prazer, meu nome é louco. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Eu estou convicto de que ele criou o homem e a mulher. Eu estou convicto de que na plenitude dos tempos, ele enviou pelo ventre de uma virgem o seu filho. Mas isso é a história da carochinha, me chame de tonto, eu sou convicto disso. Eu estou convicto de que ele cresceu, eu estou convicto de que ele fez milagres, eu estou convicto de que ele viveu entre nós, eu estou convicto de que ele morreu, mas eu estou convicto de que ele ressuscitou dos mortos, e eu estou convicto de que ele vai voltar gloriosamente, triunfantemente, para buscar a sua igreja. Eu estou convicto. Que Deus derrame convicção sobre nós. Convicção sobre nós. Ele veio como um cordeiro para o abatedouro. Ele vai voltar como um leão. Ele veio como o advogado que nos defende no tribunal.
Ele vai voltar como o juiz que nos julgará. Ele veio para salvar. Agora ele volta para julgar. Você tem nessa noite a chance de consertar o seu caminho com Jesus. Aqueles discípulos que o abandonaram, deixaram o caminho de Jesus para seguirem o seu próprio caminho. Nessa noite eu te convido a deixar o seu caminho para seguir o caminho de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Será que há alguém nessa noite que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou retornar ao caminho do Senhor Jesus? Eu queria orar com você. Eu queria orar por você. Não de forma coagida, não de forma obrigada, não apelando às suas emoções, mas se você conscientemente quer resolver, a partir dessa noite, trilhar o caminho mais maravilhoso e deslumbrante da história, que só termina na eternidade, eu quero te convidar essa noite a morar no céu.